Diz assim a palavra do Senhor: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão e o teu pé te faz tropeçar, corta e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida, manco, aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com o sol dos teus olhos, do que tendo dois, seres lançado no fogo do inferno. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai querido, nós estamos diante da Tua Palavra e com temor, com tremor, com reverência, nós nos colocamos agora, Deus querido, aptos, prontos a ouvir o Seu ensinamento. Abra os olhos do nosso coração, ajuda-nos a entender. E Deus querido, ajuda-nos a viver aquilo que estamos entendendo. Em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Para aqueles que já estavam aqui no domingo anterior, viram que nós então começamos uma nova série, baseada em Mateus capítulo 18, série esta que nós traremos 5 exposições baseadas nesse capítulo de Mateus 18. A primeira exposição que foi feita no domingo passado, nós vimos então o capítulo 18, versículo de 1 a 5. E nessa exposição nós vimos então que uma característica do cidadão do reino é a humildade. E na verdade nós vamos falar de várias características baseadas em Mateus 18 que o cidadão do reino de Deus deve ter. Então nós vemos que a humildade é uma característica do cidadão. E quando Jesus fala de humildade, ele vai falar de uma criança. Ele vai fazer um comparativo com uma criança. Uma criança que tem uma relação com os seus pais e uma relação em que ela vai aprender dessa relação. Uma criança, por mais que ela queira saber, por mais que ela já seja sábia aos próprios olhos, ela se ache sábia aos próprios olhos, por mais que isso aconteça, ela sabe que precisa aprender. Ela precisa observar os seus pais, ela precisa analisar o que eles estão fazendo, como eles reagem, e ela está aprendendo com tudo isso. Ela está aprendendo com os ensinamentos formais da vida, e ela está aprendendo na informalidade do dia a dia também. Essa é uma característica essencial do cidadão do reino, a humildade de aprender. A humildade de se ver como alguém que precisa ser guiado, orientado, liderado. A humildade de ser alguém que precisa ser dependente do Deus, do seu Deus e Pai. A humildade de alguém que entende que não tem toda a sabedoria e precisa da sabedoria vinda do céu. Agora nós vamos ver a segunda característica que um cidadão do reino tem que ter. E nos versículos lidos nós vimos então que um cidadão do reino deve levar um pecado muito a sério. O cidadão do reino deve levar o pecado muito a sério. Então hoje nós vamos vislumbrar um pouco, falar um pouco sobre aplicando a amputação radical aos padrões de comportamento pecaminoso. Nós vamos então ver o que é isso, amputação radical, e de certa forma como aplicá-la aos nossos comportamentos pecaminosos. Em algumas situações de aconselhamento nós temos alguns eventos que são meio tragicômicos. Uma certa vez, por exemplo, depois de uma longa explicação ao marido sobre a questão do amor sacrificial, de como ele deveria morrer pela sua esposa, do quão importante isso era, ele virou para mim e falou assim: olha, pastor, morrer por ela até posso, o problema é viver com ela. Em uma outra situação, um casal diante de mim, a esposa geralmente as mulheres tomam a iniciativa de contar os problemas, então ela começou a contar os problemas do casal, as dificuldades que eles estavam tendo, e aí ao final de toda a longa exposição que ela fez, ela falou assim: pastor, o sinal vermelho já acendeu há muito tempo. O marido olhou assim, abriu os olhos, olhou assustado para ela, olhou assustado para mim, ele falou: um vermelho? Eu pensei que ainda estávamos no amarelo. Situações como essa mostram para a gente que as pessoas não levam muito a sério o pecado. Que as pessoas às vezes têm dificuldade de se enxergar como pecaminosas que são. Obrigado, Jonathan. Ou de enxergar o padrão pecaminoso que se instaura na sua própria vida. O texto que nós lemos hoje, ele vai nos ajudar
aplicar algo que deve ser radicalmente e deve amputar radicalmente o pecado de nossas vidas. Um problema que todos nós cristãos enfrentamos, e que alguns mais do que outros, é o problema de crescimento espiritual. Para muitos, o crescimento parece muito lento, muito demorado. Os frutos não são notados, não são percebidos. Às vezes o cônjuge não percebe o fruto na vida do seu cônjuge. Às vezes a própria pessoa não percebe os frutos na sua própria vida. Eles não são perceptíveis, eles são pequenos demais. E parece que nunca amadurecem. E eventualmente caem apodrecidos daquela árvore. As pessoas então se perguntam: por que meus frutos são tão pequenos? Por que meus frutos são tão poucos? Enquanto eu vejo na vida de outras pessoas frutos tão grandes, abundantes e visíveis. De fato, há uma preocupação aqui venerável, uma preocupação adequada. Porque Efésios capítulo 2, versículo 5 diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que o texto de Efésios quer nos dizer? Sim, Deus nos deu vida. O que é dar vida de acordo com as Escrituras? Dar vida nós somos habilitados a crer em Jesus Cristo, como aquele que morreu pelos nossos pecados, mas também somos habilitados a agradar a Deus em Cristo Jesus. Agradar a Deus pelo resto de nossas vidas até a eternidade. O que aconteceu muito no período da história da igreja, e talvez ainda aconteça hoje. Há uma ênfase muito grande na doutrina da justificação. Nós somos salvos, somos declarados justos, ok. Mas as igrejas muitas vezes esquecem da doutrina gêmea da justificação, que é a doutrina da santificação. Então as pessoas entendem assim: eu fui habilitado a crer em Jesus Cristo. Eu fui habilitado a enxergar a graça de Deus e a crer nisso. Justificação. Mas as pessoas se esquecem que elas também foram habilitadas a agradar a Deus, a viver de maneira agradável a Deus, de maneira edificante ao próximo. Santificação. E o texto de hoje vai nos clarear mais uma questão muito importante da santificação. Então, nós somos uma nova criação. Tudo assume uma nova dimensão. Podemos dar fruto, sim. Agora, em alguns casos, é comum esse crescimento estar atrofiado, não tão perceptível, não tão visível. E aí pessoas assim, ou outras pessoas que veem pessoas assim, perguntam: o que está por trás disso? Como posso mudar de maneira que eu frutifique? E antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero te dar fazer algumas colocações para a gente entender melhor esse texto. Em primeiro lugar, é importante nós termos em mente que o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação não é o final da nossa história, é o início. As coisas começam a partir daí. A partir do momento que eu tenho os meus pecados perdoados, eu me arrependo, eu os confesso, sou salvo em Cristo Jesus, há um começo de uma nova vida, de uma nova criatura, de uma nova pessoa, que vê a vida de uma nova dimensão. Ser justificado pela fé, então, significa que o crente pode olhar para o futuro com segurança de que não será condenado, porque Cristo pagou a penalidade pelo seu pecado. E aí você pergunta: ok, eu entendo isso, mas e o medo que eu tenho? E a ansiedade que eu tenho? E a ira que eu tenho? E vários outros pecados, a luta contra a lascívia que eu tenho? E aí nós vamos, então, a partir desse momento, começar a ver os frutos crescerem, amadurecerem e serem colhidos. Nós vamos começar então a ver o que as Escrituras dizem, que a árvore que está em Cristo deve dar frutos. Agora temos uma incógnita, como eu já comecei a falar. Por que em algumas pessoas o crescimento é tão lento? E essas pessoas começam a pensar que a sua fé não é verdadeira, ou que nem tem fé. Elas começam a duvidar se realmente estão conectadas a Cristo Jesus, são o ramo dessa árvore. E elas pensam: caso contrário, eu daria mais frutos. Os meus frutos não seriam tão pequenos. Eu teria frutos mais saborosos, mais vigorosos, mais perceptíveis. E uma pergunta natural que essa pessoa se faz é: eu sou salvo? Será que eu estou em Cristo? Será que de fato eu entendi e vivo dessa maneira? As Escrituras vão dizer
que a árvore boa dá bom fruto e que a árvore ruim é que dá fruto ruim. Então a pessoa pensa, tem alguma coisa errada comigo? Será que eu sou um cristão genuíno? Eu pergunto para vocês nessa manhã, você tem esse problema? Em qual área da sua vida os frutos são pequenos e o crescimento lento? Qual será o problema? Falta de esforço? Confusão? Inabilidade? Falta de conhecimento das Escrituras? Ou será que de fato você não é um verdadeiro cristão? Qual é o problema? Nessa manhã eu quero te apresentar uma outra possibilidade. Que talvez você ainda não tenha levado em consideração. Algo que eu preciso que você comece a colocar em prática para você começar a perceber os frutos em sua vida e as pessoas também verem os frutos na sua vida. Para que o crescimento comece a ser mais visualizado. Diante dessa realidade, algumas pessoas têm... Nós vemos em geral duas posturas, né? Algumas falam assim, não, eu não estou dando fruto mesmo, eu vou deixar o barco correr. Eu vou ficar aqui na minha vida, vou à igreja, vou à escola dominical, faço alguma oração de vez em quando, e Deus vai agir. Eu vou esperar Deus agir. Eu simplesmente fazer a obra. Que atitude antibíblica. Que atitude grosseiramente antibíblica. E muita gente que procura aconselhamento, procura porque simplesmente essa tentativa de esperar em Deus falhou, fracassou. E elas estão cheias de pensamento, ainda, mesmo diante do aconselhamento, elas estão cheias do pensamento. Será que Deus vai agir no meu coração? Eu vou ter que simplesmente ficar esperando Deus promover uma mudança no meu coração? Aí geralmente o que eu faço com pessoas que eu percebo que tem esse pensamento? Eu dou uma folha de papel com 3 colunas. E eu falo assim, você vai ler 1 Coríntios todinho nessa semana. Na primeira coluna você vai escrever todos os mandamentos que você encontra em 1 Coríntios. Na segunda coluna você vai escrever todas as expressões de que Deus é que vai fazer alguma coisa. E na terceira coluna você vai escrever tudo aquilo que Deus diz a você e aos coríntios que para fazer. Qual é o resultado? Primeira coluna cheia, segunda coluna vazia e terceira coluna cheia. Por quê? Porque Deus manda que a gente faça alguma coisa. Deus não manda que a gente cruze os braços, fique de papo pro ar, esperando a mudança acontecer em nossa vida, simplesmente por uma coisa assim, milagrosa, miraculosa, uma nuvem prateada que desce, algo parecido, que vai simplesmente de uma hora para outra nos fazer mudar. Não é esse o projeto de Deus. Se você pensa assim, você não pensa como um presbiteriano reformado. Porque esse não é um projeto de Deus nas Escrituras. Não vemos isso nas Escrituras. Agora, uma segunda postura que as pessoas têm é o contrário dessa. É aquelas pessoas que falam assim, eu preciso me esforçar, eu preciso lutar com as minhas forças, eu preciso de fato fazer de tudo que está em mim, toda a minha energia, lutar contra esse pecado, lutar contra esse padrão pecaminoso de comportamento. Isso também não é bíblico. Os dois extremos não são bíblicos. Um em que Deus faz tudo e outro que eu faço tudo. Esses extremos não são bíblicos. A Bíblia não ensina deixe tudo com Deus, mas ela também não diz faça tudo com a sua própria força. O ponto central é devemos fazer tudo que Deus nos manda no poder e na força do Espírito Santo. Devemos fazer tudo que Deus nos manda no poder e na força do Espírito Santo. Enquanto as duas posições são geralmente colocadas, nós não devemos assim enxergar as coisas. A falta de crescimento muitas vezes envolve percepções erradas e posturas como essas. Não estou dizendo, meus irmãos, que para a gente crescer a gente não tem que ter vida devocional. A vida devocional é muito importante para o crescimento. A oração é essencial para o crescimento. Buscar ser obediente também é essencial para o crescimento. Mas eu estou querendo dizer que não é a nossa força que vai produzir esse crescimento. De fato, quando uma das duas opções está ou faltando ou sendo negligenciada, quando eu acho que eu faço tudo sem depender de Deus, ou quando eu só dependendo de Deus e não faço nada, quando isso está acontecendo, nós vamos falhar em apresentar bons frutos. Aqueles que acham que só precisam orar e ter uma vida de meditação e ficar esperando que Deus faça por eles o que são chamados a fazer, estão errados. Aqueles que acham que devem fazer apenas de forma robótica o que Deus manda,
falhando em depender em Deus, em fé e oração, passando a depender de si mesmos, também estão errados. Nos dois casos, vocês não darão frutos, vão falhar. E uma opção não é oposta à outra, elas caminham juntas. Partes das duas opções devem ser enfatizadas. Portanto, meus irmãos, o crescimento espiritual não vem de uma vida de contemplação apenas e oração, e nem da tentativa própria de obedecer às regras de Deus. Paulo fala em Filipenses 2,13: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Aqui nós vemos Paulo falando tanto da ação divina quanto humana e o esforço cooperativo. Você faz o que Deus coloca em seu coração para fazer. Você faz o que Deus direciona e habilita você a fazer. Então você fala assim: ok, eu já entendi essa primeira parte. Como eu faço isso? Como esse esforço tem lugar em minha rotina diária? E um esforço que não depende de mim, mas depende de Deus. Qual é a minha parte nesse processo? E é exatamente isso que o texto que nós estamos diante de nós vai nos ajudar. O texto que nós acabamos de ler, Mateus 18, versículo 6 a 9, ele vai nos mostrar uma parte daquilo que Efésios já nos mostra. Efésios capítulo 4 vai nos mostrar uma dinâmica que acontece na vida do cristão para que ele possa dar frutos e crescer espiritualmente. Efésios capítulo 4 fala assim: você tem que se despojar dos hábitos antigos, renovar a sua mente e se revestir de hábitos novos. Não é só apenas abandonar hábitos antigos, eu preciso colocar hábitos novos no lugar. Não é só apenas abandonar padrões pecaminosos de comportamento, eu preciso colocar padrões piedosos no lugar. O texto que nós lemos vai falar da primeira parte do que Efésios apresenta. O texto vai falar, digamos, do aspecto negativo disso, do aspecto do despojar, do retirar. Efésios fala do aspecto negativo e positivo: eu despojo e eu revisto. O texto de Mateus 18 vai falar do aspecto negativo, do despojar, do amputar, do retirar da minha vida o padrão errado de comportamento, o padrão pecaminoso de comportamento. E nós vamos chamar isso de amputação radical. Esse termo é uma expressão usada para resumir o que Jesus nos ensina no texto lido. A questão não adianta apenas deixar o pecado para trás, é necessário substituir por padrões novos, justos. O apóstolo Paulo também teve essa dificuldade. Em Romanos 7,19 ele fala: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. O apóstolo Paulo mostra em Romanos 7 uma luta no coração, uma luta em entender, uma luta entre despojar e revestir, amputar um hábito mau e se revestir de um hábito santo, piedoso. Então, não ache que você está sozinho nesse processo. Não ache que você está sozinho no processo de crescimento. Não ache que o seu cônjuge não está crescendo. Você consegue perceber o crescimento dos seus filhos no dia a dia? Você não percebe. Geralmente você percebe o quanto eles cresceram quando você analisa, pega uma foto antiga e compara com como ele está hoje. Da mesma maneira se dá o crescimento de muitas ovelhas de Cristo. O crescimento não é perceptível no dia a dia, mas ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Porque ele é gradual. Há essa luta entre despojar ou revestir, que parece difícil. Mas Paulo encerra capítulo 7 de Romanos com uma frase fantástica. Ele fala: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus que a minha mente está liberta, apesar da luta que há entre a minha mente e o meu corpo, entre aquilo que eu sei que é o certo fazer e aquilo que o meu corpo quer fazer, aquilo que meu ser quer fazer e aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Mas por graça, nós estamos então libertos da escravidão do pecado. O processo é totalmente possível. Você pode dar frutos. Não se desespere, não desanime. Na verdade, eu acho que eles já estão acontecendo em sua vida e você não está conseguindo visualizar. Se Deus diz que é possível, é porque é possível. Acredite nas promessas de Deus. Então, o objetivo da pregação de hoje é te ajudar a entender e promover o processo de amputação radical do pecado em sua vida. Mas não se esqueça
que o principal objetivo desse processo é agradar a Deus. Por que eu falo isso? Porque tem gente que quer mudar para agradar o cônjuge. Tem filho que quer mudar para agradar os pais. Tem gente que quer mudar para agradar os pastores da igreja. Tem gente que quer mudar para agradar o chefe de trabalho. Não é esse o propósito. O grande propósito da mudança é agradar a Deus. Então, vamos tentar entender então o processo de amputação radical. O primeiro princípio que nós vemos aqui no texto é que você deve retirar da sua vida tudo aquilo que te faz cair em pecado. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz. Como eu já falei, nos versículos anteriores, ele pega uma criança, coloca no meio dos discípulos, no meio daquele pessoal, e ele usa a criança como uma ilustração para falar da humildade. E aí no versículo 6 ele continua o raciocínio e diz assim: qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos, uma criança, que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço uma grande pedra de moinho que fosse afogada na profundeza do mar. Olha como Cristo leva o pecado a sério. Por isso eu digo uma coisa para vocês que são nossas ovelhas. Nós pastores precisamos mostrar isso para vocês. Nós precisamos não só mostrar, mas nós precisamos agir de maneira que fique claro para vocês o quão sério é o pecado. Não dá para a gente ver vocês pecando e ficar calado. Não dá para a gente ver vocês caminhando em caminhos tortuosos e ficarmos calados. Porque olha o que Jesus fala. Jesus fala, olha, ai daquele que fizer tropeçar um dos pequeninos. Ai daquele que dá um mau testemunho. Ai daquele que desonrar o nome de Cristo. Ai daquele que desonrar o nome da igreja. Ai daquele que macular essa imagem diante da sociedade ou diante de outras pessoas. Melhor é que pendure no pescoço uma pedra de moinho, gigantesca, enorme, e seja afogado nas profundezas do mar. Você já viu algum documentário, alguém falando, alguém apresentando como é que é a morte por afogamento? É terrível. Uma das mortes que eu mais temo. Você não morre rápido. Você vai morrendo aos poucos. Você vai ficando agoniado, sem ar. Daqui a pouco entra água pela boca, é água pelo nariz. E você vai afundando e você vai vendo que não pode fazer nada. E aquela realidade da morte diante dos seus olhos, você impotente, afogando, sem respirar, sufocando. Essa é a morte por afogamento. Jesus está falando que é melhor essa morte do que você não levar o pecado a sério. Portanto, se nós somos uma igreja séria, nós precisamos não só ensinar isso, nós precisamos viver, encarar isso nas nossas vidas e na vida de vocês. E ele continua: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Esse texto é um pontapé, dois pés na goela de quem é antinomista, ou seja, de quem diz que você pode viver do jeito que você quer, que não precisa levar tão a sério o pecado ou fraquezas. Jesus está falando aqui, você tem que levar o pecado muito a sério, porque ai daquele que escandalizar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que nós somos aqui tão rigorosos na aceitação de novos membros? Porque nós levamos o que Jesus está falando aqui muito a sério. Nós não queremos simplesmente pessoas que congreguem conosco que não tenham em sua cabeça um pensamento firme de viver em vida de santidade. Nós vamos ajudar essas pessoas, vamos caminhar com elas, mas elas precisam querer isso. Porque ai daqueles por meio de quem vier o escândalo. Isso é péssimo para a sua vida. Isso é péssimo para o reino de Deus. Isso é péssimo para a igreja local. E Jesus então ele fala, ok, leve o pecado a sério. São as primeiras orientações que ele nos dá nos dois primeiros versículos. Leve muito a sério isso. Não finja que está tudo bem. Leve a sério o pecado. Agora, ele entende que é difícil lutar contra o pecado. Por isso que Jesus ele sempre nos confronta, mas nos dá esperança. E agora vem os versículos que ele vai nos dar esperança. Ele fala assim, olha, você está com dificuldade em dar fruto? Está com dificuldade em frutificar? Eu vou te dar a orientação do que você deve fazer para poder dar fruto. E ele diz aqui no versículo 8: portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no inferno do fogo.
Eu quero só fazer um parênteses antes disso aqui. Talvez não fosse necessário, mas eu acho melhor fazer. As palavras de Jesus não são literais, tá? É uma metáfora. Ele não está dizendo que você tem que... Quem vê pornografia tem que arrancar o olho. Ele não está dizendo que quem é fofoqueiro tem que arrancar a língua. Ou quem se apressa em espalhar uma maledicência tem que cortar as duas pernas. É uma linguagem figurativa. Ele está usando uma linguagem hiperbólica, dramática, chocante, para deixar bem claro quão sério o cidadão do reino de Deus deve encarar a luta contra o pecado. Ele faz isso em alguns outros momentos, para nos fazer acordar e sermos lembrados pela verdade. Então, não entenda essas palavras literalmente. Não corte nenhum membro do seu corpo. Entenda isso como uma metáfora poderosa, a fim de que você encare com muita seriedade e seja obstinado na luta contra o pecado. Arranque da sua vida tudo aquilo que te impede de crescer espiritualmente. Essa é a ideia. Então Jesus não está pedindo que literalmente nós cortemos as nossas mãos, os nossos pés. As Escrituras nos ensinam claramente que a mutilação é antibíblica. Em algum momento da história da igreja se entendeu que o texto era literal, por isso que eu estou falando isso. E as pessoas começaram a se mutilar, a se autoflagelar, achando que a mutilação era a maneira adequada de mortificar o pecado. Não, a mutilação é antibíblica. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, deve ser cuidado. Então, Jesus simplesmente ele quer passar uma imagem chocante da atitude que devemos ter diante da luta contra o pecado. Ele está falando então daquilo que eu já disse, do despojar de maneira radical aquilo que nos faz pecar. E sabe por que essa doutrina é importante? Porque em várias passagens das Escrituras, dos Evangelhos, Jesus nos apresenta essa metáfora, esse ensinamento da amputação radical. Por exemplo, Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus Cristo está falando de adultério, ele afirma que o homem que olha com intenção impura para uma mulher, já adultera com ela. Nos versículos 29 a 31 de Mateus 5, ele diz: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o de ti, pois te convém que se perca um de seus membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois convém que se perca um dos seus membros, e não vá todo o seu corpo para o inferno. E ele ensina a mesma coisa em Marcos capítulo 9. E em algumas outras ocasiões, o princípio é ensinado por Jesus e por outros escritores das Escrituras. Então, o fato de Jesus ter ensinado esse princípio tantas vezes, nos mostra o quanto essa doutrina da amputação radical é importante nas Escrituras. Radical por quê? Porque é exatamente isso que ele está dizendo. Corta aquilo que te faz pecar. Arranca fora aquilo que te faz pecar. É como arrancar a mão, arrancar o olho. Isso é amputação. Mas sabe mais o que? No texto correlato que nós temos em Marcos capítulo 9, o Senhor Jesus Cristo fala não só de arranca o olho, arranca a mão. Ele fala, arranca o olho direito, arranca a mão direita, arranca a perna direita. O que ele está querendo dizer? Que não é só para arrancar da minha vida aquilo que me faz pecar, é para arrancar coisas importantes que me fazem pecar. Por quê? Com a mão direita a gente escreve, a maioria de nós pelo menos. É com o pé direito que a maioria de nós chuta pro gol. É o olho direito que você olha, você fecha o olho esquerdo, olha no olho direito, com o olho direito para mirar no tiro ao alvo. Ele está dizendo o seguinte, não é só arrancar aquilo que te faz pecar, é arrancar coisas importantes, usuais, que fazem parte da sua rotina, do seu dia a dia, que você às vezes até precisa delas, para algumas questões da vida. É arrancar o que é importante. Ele está querendo dizer o membro mais importante. Então se eu tenho as duas mãos, eu arranco a mais importante, a direita. Os dois olhos, eu arranco o mais importante, a direita. As duas pernas, eu arranco a mais importante, a direita. Ele está dizendo para a gente, arranque o que é importante. Se você não tirar o que é importante da sua vida na luta contra o pecado, você não vai vencer a luta contra o pecado, não dará fruto e vai ficar se perguntando, por que eu não dou fruto? Por que eu não cresço? Por que todo mundo cresce na minha volta e só eu não cresço? Aquele discurso da hiena, né? Por quê? Porque você não está arrancando aquilo que te faz pecar.
você não está amputando, você não está sendo radical na luta contra o pecado. O segundo princípio que nós vemos é que o ato deve cortar radicalmente de nossas vidas aquilo, não só o que nos faz, mas o que nos influencia a pecar. O Senhor Jesus Cristo ensina aqui também uma ação preventiva, para que não voltemos a cair no mesmo pecado. Não é apenas uma ação que temos que tomar, é uma ação bem específica na luta contra o pecado. Ele está pedindo uma ação que lide com o problema em si. Então não adianta eu tirar alguma coisa da minha vida que não tem relação com o meu pecado. Eu tenho que tirar alguma coisa que tem relação direta com o pecado que eu estou cometendo. Uma ação preventiva, que tem a ver com aquele pecado específico. É isso que ele quer dizer, que se o teu olho te faz pecar, o olho faz pecar, então arranca o olho. Se a tua mão te faz pecar, então arranco aquilo que me faz pecar. Se a tua perna, o seu pé te faz pecar, corte. Então, a amputação radical, ela envolve cortar da área da minha vida algo que ambienta o meu pecado. Algo que propicia o meu pecado, que dá o combustível para o meu pecado, que é o contexto para que eu peque. Muitos padrões de pecado são inconscientes. Nós não, literalmente, às vezes, cuspimos uma palavra feia. A gente não fica planejando, eu vou falar uma palavra feia, eu vou falar uma palavra torpe. Agora, geralmente, a gente cospe. É uma coisa inconsciente que vem da gente. E aí, depois que a gente faz a besteira, bate aquele sentimento de que eu fiz uma besteira e que eu tenho que consertar aquilo que eu fiz. É como os atos pecaminosos em geral. Eles são expressados na vida dos crentes sem que eles planejem. Então, essa área do pecado que eu corto, ela tem a ver com me ajudar a não cometer o pecado novamente, em tornar o pecado que era inconsciente, consciente, trazer à tona aquilo que estava lá embaixo, submerso. É uma área da minha vida que deixe claro para mim: opa, o pecado está vindo de novo. Opa, uma situação propícia para eu cair em pecado, naquele mesmo pecado. Opa, eu estou num contexto que possa me fazer cair em pecado. Então, por exemplo, se uma pessoa, usando ainda a ideia da metáfora, se uma pessoa ela caminha para o pecado, você corta uma das pernas, você não corta as duas, porque ela vai ter que ir pulando. Vai ser mais difícil ela caminhar para o pecado. Ou seja, quando ele lembrar que cortou uma perna por causa do pecado, o pecado fica consciente. Vocês entenderam? O pecado que era inconsciente se torna consciente. Ele lembra: não, eu estou sem uma perna por causa do pecado. Para evitar que eu peque, para amputei uma coisa da minha vida, não só para evitar para eu pecar de novo, mas para evitar que eu possa estar no contexto que eu peque. Então, a ideia da amputação radical é também dificultar que você peque de novo, novamente. Ela vai te lembrar que você está no caminho de cair no pecado. A ideia é: você não pode continuar pecando inconscientemente o mesmo pecado. Quando você olhar para os seus pés, você vai ver que está faltando um. E o pecado que antes era inconsciente vai se tornar consciente. Se você pega com a mão e você tira a mão fora, a partir do pulso, quando você estende novamente o braço, você lembra: por que eu estou sem essa mão? Por causa do meu pecado. Está vendo? O que era inconsciente se tornou consciente. O que estava imerso subiu à tona. Isso imediatamente vai te conscientizar que você está prestes a cometer o mesmo pecado novamente. O que Jesus está dizendo é: haja, tenha uma ação apropriada para não cometer mais aquele pecado, e que te faça consciente de que você está se aproximando do perigo novamente. Então a ideia da amputação radical é te conscientizar que você está na direção errada e tornar mais difícil que você caia no mesmo pecado novamente. Eu quero dar 2 exemplos para vocês, para clarear isso para vocês. Esse é um homem com um problema de prostituição. Ele tem que bloquear o seu computador para as páginas de prostituição. Ele não deve mais comprar o jornal onde tem os classificados, onde tem aquela parte de prostituição. Se o problema dele é com pornografia, ele precisa, por exemplo, ter uma banca de revistas perto da casa dele. Ele tem que ir para o trabalho, passar próximo daquela banca, e naquela banca ele sabe que vende revista pornográfica. Ele vai dar uma volta maior, mais longa, para não passar diante da banca, para evitar a revista pornográfica. Ou seja, ele vai dificultar
amputar a possibilidade de cair novamente no pecado. Nós devemos agir assim para que o pecado seja algo mais difícil de acontecer em nossas vidas. Às vezes, significa nos afastarmos de algumas pessoas. 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Mesmo que você já tenha abandonado os padrões errados, se você anda com pessoas que vivem naqueles padrões, você vai cair de novo no pecado. É fantástico como esse princípio com adolescentes é importante, porque adolescente preza muito a companhia. Adolescente está no momento da vida em que ele está desprendendo dos pais e aprendendo a se relacionar com outro grupo social que não é a família. Então ele sente um desejo muito grande de estar com os amigos. Só que às vezes essas companhias não são boas. E conforme Coríntios nos avisa, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes, dependendo do padrão de pecado do adolescente, ele precisa se afastar daquele grupo que o faz pecar para poder superar aquele pecado. Ele precisa amputar na sua vida aquele grupo social que o faz pecar. Isso também é muito importante no aconselhamento com homossexuais. Eles precisam se afastar dos grupos de homossexual, que se expressam de uma maneira homossexual, que tem uma cosmovisão de vida homossexual, que vive de uma forma, um estilo de vida que desagrada a Deus. Eles precisam amputar esses grupos da vida deles para poderem andar no caminho que agrada a Deus. Porque senão eles vão cair novamente. Então, Provérbios vai citar isso com frequência. Ele diz, por exemplo, não ande com o homem iracundo, pois você se tornará iracundo também. Então a amputação radical envolve cortar, em alguns casos, relacionamento com as pessoas. Se você não está influenciando alguém, você está sendo influenciado. Não tem como nenhum relacionamento na face da terra não haver uma troca, não haver uma influência. Então presta atenção. Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, um amigo, um parente, qualquer pessoa com quem você se relaciona. Se você não influencia essa pessoa, ela está te influenciando, mesmo que inconscientemente. Então você precisa entender o seguinte: quem está influenciando quem nesse relacionamento? A outra pessoa está mudando ou eu estou mudando? Eu olho para outra pessoa e não vejo mudanças nela. Então pode ter certeza, você está mudando. Porque os relacionamentos nos influenciam. E aqueles que nos fazem pecar devem ser cortados de nossas vidas. Um outro exemplo. Frequentemente, isso pode acontecer em situações de aconselhamento com pessoas que adulteraram. O exemplo de um marido que cometeu adultério e que confessa o seu pecado. Deus o perdoa, sua esposa o perdoa e ele volta para a sua relação conjugal com sua esposa. E ali, ele vem para o aconselhamento e ele fala, olha, eu pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para Deus, eu fui perdoado, eu me arrependi, mas há um problema mais profundo ainda. Eu já me desfiz do relacionamento adúltero, mas eu quero me relacionar de uma maneira correta com a minha esposa, mas eu ainda estou apaixonado por aquela mulher. Eu ainda não sinto mesmo pela minha esposa. Eu ainda penso nela, desejo, eu ainda tenho vontade de estar com ela. O que eu faço? É que começa a doutrina da amputação radical. A Bíblia nos ensina que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se ele ainda está apaixonado por aquela mulher, é porque lá no fundo do seu coração, ele ainda tem sentimentos por ela. E isso me diz o seguinte: ele abriu uma conta bancária, tesouro, abriu uma conta bancária, colocou o seu tesouro ali. Há uma conta bancária aberta, em nome daquela mulher, em que ele está colocando os seus tesouros ali. E eu começo a investigar que tipo de tesouro ele colocou naquela conta bancária. Aí eu pergunto, você tem uma foto daquela mulher? Ele, tem. Está aí na sua carteira? Tá. Dá aqui. Ele me dá, eu rasgo a foto e jogo no lixo. Aí eu pergunto, você tem as chaves do apartamento que você se encontrava com ela? Tenho. Passa a chave para cá. Ele me dá a chave, coloca no envelope, lacra o envelope, coloca aí o endereço, nome dela completo e endereço. Aí ou eu ou a esposa dele coloca no correio para ser devolvida a chave para a mulher. Amputação.
Eu preciso amputar da vida dele os corredores que dão acesso àquele relacionamento antigo. Eu preciso tirar qualquer coisa da vida dele que ainda dê acesso àquilo. Eu preciso sacar daquela conta os tesouros que ele colocou ali. E preciso ajudá-lo a colocar na conta da esposa dele novos tesouros. A olhar para a esposa, a se preocupar em cuidar da esposa, a dar tempo para a esposa, a buscar nutrir sentimento novamente pela esposa. Um outro exemplo. Uma mulher que ficou viúva, cujo marido morreu mais ou menos há uns 2 anos atrás. E desde aquela época ela tem sido literalmente pessoa sem nenhum valor, pessoa triste, abatida, atormentada, depressiva. Veja bem, não há nada errado em ela ficar triste, tá? É mais que natural quando você perde alguém que você ama, que você fique triste. A tristeza é um sentimento correto. Jesus chorou diante da morte de Lázaro. Mas a nossa tristeza é uma tristeza de um tom diferente, de uma qualidade diferente, é uma tristeza com esperança. Não é uma tristeza sem esperança. Não é uma tristeza que me aprisiona, que me coloca numa caixa e eu fico preso ali sem conseguir sair daquilo. Era a tristeza dessa mulher. Depois de 2 anos, aquela tristeza já deveria ter sido lidada de maneira apropriada. Ela já deveria estar vivendo de forma produtiva. Tem alguma coisa errada. E ela dificilmente vinha à igreja sem estar chorando, abatida, um monte de gente em volta dela, consolando, e aquela coisa sempre do mesmo jeito. Então eu vou visitar essa mulher. E aí na visita eu pergunto, o que pode estar errado? O que está errado? O que está acontecendo? Por que depois de 2 anos ainda tanto abatimento? E ela fala, eu não sei. Simplesmente em alguns momentos vem com força, principalmente quando eu olho para aquela cadeira em que ele sentava, que está no mesmo lugar, do mesmo jeito, eu conservo aquela cadeira. Acendeu a luz. Eu pergunto, e o guarda-roupa dele? As roupas são todas lá, pastor. Eu não consigo me desfazer delas. São tão bonitas. A mobília da casa é a mesma ainda de quando ele morreu? Pastor, eu não consigo me desfazer de nada, porque tudo aqui me lembra dele. Eu preciso concluir. O que nós temos que ajudar essa mulher a fazer? Doar muito daquelas coisas para caridade, né? Ela precisa amputar aquilo que está fazendo a viver em autocomiseração, em depressão, em apatia. Eu preciso ajudá-la a se desfazer daquelas coisas que aprendem aqueles sentimentos que a impedem de dar fruto. Pode parecer às vezes um pouco trágico, mas é um pouco radical, mas é a proposta que nós temos aqui em Mateus. É radical mesmo. E pode parecer assim, você não teria coragem de fazer isso. Eu fiz isso, meus irmãos. Quando meu filho morreu, depois de 1 semana nós desfizemos todo o quarto. Porque nós achávamos, entendíamos que está ligado a tudo aquilo, a todo aquele ambiente, poderia nos aprisionar a um sentimento de depressão, de tristeza, de um sentimento que nos impediria de dar fruto. Nós tivemos que nos desfazer de todo o quarto. De certa forma foi doloroso? Foi, porque a amputação corta, dói. Nós não temos nenhum amputado na nossa igreja, mas pessoas amputadas dói. Você já quebrou um braço, uma perna? Não dói? Imagina amputar. Dói. Dói mesmo. Vai doer. O processo de amputação é doloroso, mas é libertador. Aquilo que te faz pecar, você precisa tirar da sua vida. Portanto, a conclusão que nós chegamos, que o Senhor Jesus Cristo nos diz leve o pecado a sério. Leve o seu pecado a sério. Se tem alguma coisa hoje na sua vida que te faz pecar, que te impede de dar fruto, que te impede de viver para a glória de Deus, que te impede de viver como Deus te chama a viver, tira da sua vida, amputa, seja radical, tire isso totalmente da sua vida. Tanto alguma coisa que te faz pecar, quanto alguma coisa que te influencia a pecar. Retira da sua vida. Seja radical. Por quê? É melhor entrar mancando no céu. É melhor entrar maneta no céu. É melhor entrar caolho no céu do que não entrar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.